Olá pessoal, sou Marcos Lucas, fundador do libertaçãodigital.com, e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com uma moça muito especial. Ela me procurou pela internet e falou que queria conversar mais sobre negócios digitais, e eu fui ver ela, né? E o legal foi que quando eu conheci ela, ela mostrou como é que ela trabalha com computador, e ela fala 7 línguas, e eu fiquei impressionado com aquilo. E o interessante foi que ela nasceu sem os olhos, ou seja, ela não enxerga, mas ela fala 7 línguas, fala 6, está aprendendo a 7ª, toca piano e fez também um curso de massoterapia. Ela tem especialização em línguas e foi muito impressionante para mim conhecer como é que ela trabalha. E ela já trabalhava com consultoria pelo Skype, né, que ela consegue já dar consultoria 1 a 1 pelo Skype, e ela falou uma frase que me deixou um pouco, né, tocado, que ela falou assim: Marcos, e se eu tiver 100 clientes, ou se eu tiver 1000 clientes, como é que eu faço? E foi ali que eu me dei conta que ela estava falando sobre escalabilidade de negócios, ou seja, se tiver mais demanda de clientes, como é que ela lidar com aquela situação. Por isso que ela queria criar um negócio online. E ela é a colaboradora do libertaçãodigital.com. Várias das entrevistas que tem legendas, as traduções são feitas por ela. É legal ter esses desafios e encontrar pessoas fantásticas, né, que conseguem agregar valor no mundo e têm uma capacidade enorme. Então, eu espero que vocês gostem dessa entrevista até o final. E se gostarem também, por favor, compartilhem, que eu acredito que pode ser uma inspiração muito grande para outras pessoas também. Que o que importa é realmente a cabeça, e apesar de algumas pessoas terem deficiências, a gente consegue fazer muita coisa tendo determinação, e ela é uma prova disso. Então espero que gostem dessa entrevista. Ela foi feita de noite, então a gente está um pouco cansado, mas assim, espero que gostem. Até breve. Olá pessoal, eu sou Marcos Lucas, eu estou aqui com uma pessoa muito especial que é a Moema Edler. E ela me procurou esses dias e ela queria criar um negócio online, né? Porque ela já dá aula de línguas, ela é graduada em letras, com licenciatura em português e inglês, né? E ela é especialista em educação de línguas estrangeiras. E ela me procurou e falou assim: eu já dou consultoria pelo Skype, então como é que eu posso fazer para aumentar a escalabilidade do meu negócio? Eu já achei isso impressionante sobre ela. Moema, conta um pouquinho mais da tua história pra gente. Bom, boa noite, Marcos, e o meu cumprimento a todos que nos escutarão. Eu sou professora, sou graduada em letras, como tu falaste, desde 2004, e o meu sonho sempre foi fazer letras para trabalhar como tradutora e intérprete, mas também me encontrei no ramo da docência. E paralelamente a isso também eu já estudei música, já fiz curso de massoterapia, já fiz balé, e atualmente eu falo 6 línguas. Então... Fenomenal, né? Até quando ela começou a me falar, né, tipo, as aulas que ela dava em inglês, em outras línguas também, e eu já fui para fora do país, e o inglês dela é melhor que o meu. Foi realmente impressionante quando é um exemplo de motivação e inspiração para muitas pessoas, né? Então, vamos começar a falar já direto para ensinar aquele pessoal um pouco que quer aprender uma língua e ainda está procrastinando, né? A coisa mais fácil que tem é a gente querer aprender uma habilidade, mas se dar desculpas para não começar a executar, né? Vamos passar, e ela é uma expert nisso, né, pessoal? Então vamos passar umas dicas principais para o pessoal que quer começar e quebrar a barreira da procrastinação. Certo, então para as pessoas que estão procrastinando, que querem aprender uma língua ou que talvez foram bloqueadas, tenham sido bloqueadas por algum motivo, eu acho que o primeiro passo é tentar começar de onde parou, esquecer, né, analisar o motivo pelo qual tu foste bloqueado, mas depois tentar começar de onde parou. E uma das coisas que também entra, uma das questões que também entram aí é o estudo online. É o self-teaching, que seria, né, o aprendizado autodidata. Se a pessoa começa a fazer leituras, a ouvir seriados,
filmes, né, assistir, ouvir músicas e tentar meios que motivem a aprender a segunda língua, eu acho isso importantíssimo, né, e até pesquisas pela internet, a própria informática já requer o uso do inglês, por exemplo. O interessante, eu conversei com ela antes, e eu tenho um amigo meu pessoal, né, um grande amigo meu, até se ele assistir vai ficar bravo comigo que eu tô falando isso agora, mas há anos atrás, a gente fez faculdade junto, e a gente sempre falava, cara, vamos aprender inglês juntos, né? E ele, não, vou esperar para fazer um intercâmbio, que lá vai ser muito mais rápido o aprendizado. Né? E agora passou anos, já passaram 10 anos, e ele ainda não fez nada, não fez o intercâmbio, não aprendeu inglês. Né? Então qual seria uma dica principal, assim, pro pessoal que quis começar a aprender, mas por algum motivo parou e agora não tem mais motivação nenhuma para começar? Bom, quem não tem motivação nenhuma, eu acho que o primeiro passo é começar ouvindo coisas, eu que particularmente que sou uma pessoa que não enxerga, eu acho que o áudio é a primeira coisa, porque tu vai escutar coisas, tu vai escutar conversações, vai procurar materiais de cursos, procurar coisas que te motivem, até jogos, né? Eu acho que a motivação ela começa desde a infância, mas no caso de um adulto, procurar jogos online onde tu possa interagir com pessoas estrangeiras, o contato pelo Skype ou por qualquer, de repente até sites de relacionamento com pessoas estrangeiras, isso te motiva bastante. A pessoa também vai aprendendo inconscientemente a falar, a se expressar, né? Pesquisar, procurar coisas. A internet eu defendo como uma ferramenta eficaz para esse aprendizado. E principalmente para o pessoal que teve um bloqueio, né? Exatamente. No caso de uma repreensão de um professor, ou teve alunos que começaram a gozar de alguma, né, performance então, não muito adequada. Se tu não foste motivado ou pela família ou pelo meio ao teu redor, né, de repente na escola, porque acontece muito das pessoas rirem, então o que tu vai fazer? Lá no teu cantinho, no teu quarto ali, no teu computador, tu busca meios de aprender e quando tu vê, já aprendeu, já... quando vê, já interagiu com essa língua, com essa segunda língua, sem que outros soubessem, sem que outros estivessem te bloqueando, né, zombando de ti, então, sim, importante. Quando eu decidi gravar essa entrevista com a Emma, ela foi muito generosa também em estar aqui, né, eu ofereci o tempo dela. Obrigada. Porque aprender outras línguas é fundamental para negócios globais, né, pessoas querem expandir negócios para outras línguas, para criar relacionamentos também é uma forma essencial e também, naquele caso do meu amigo que ele deixou de aprender uma língua, eu acredito muito que a pessoa aprendendo uma outra língua vai se motivar a querer ver o mundo lá fora. Exatamente, né? E tu falaste a questão da motivação, Marcos, eu acho que é muito importante que se explique aqui também, que a motivação, existem dois tipos, né? A motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro de ti no momento que tu vê coisas acontecerem, que tu sabe que aquele teu amigo fez um intercâmbio, que interagiu com outras pessoas, que teve contato com uma segunda língua e que está se dando bem hoje no campo profissional, né? Que está se realizando de uma certa forma. E tem aquela motivação que vem do externo, que às vezes é muito difícil conseguir. Tem pessoas que a família não motiva, que as pessoas ao redor não motivam, que no momento que tu começa a querer aprender, dizem, tu nunca deu pra isso, tu não vai, né, não vai em frente. Eu, graças a Deus, minha família sempre me motivou, né, então... É verdade, e fez um bom trabalho. E uma coisa também interessante é que eu acredito que o Leiro Ribeiro, né, o doutor, ele falando, né, que não existe sorte, existe a pessoa tendo habilidades e encontrar uma oportunidade. Né, que ele foi para os Estados Unidos para fazer especialização e isso é verdade, isso que é uma mente empreendedora, né, buscar mais habilidades para poder lidar com maior possibilidades de criar uma oportunidade, criar um negócio, criar melhores relacionamentos para as pessoas. Então, por isso que é importante, né? Independente de qual língua ou de qual habilidade, é sempre bom continuar aprendendo, né, Moema? Exatamente. E eu optei por dar aulas online
justamente porque tem pessoas que não tem, que trabalham, principalmente o meu público, a maior parte trabalha em empresas, né? Trabalha em horários que de repente não tem muito tempo para nada, e o que acontece? Eles fazem o próprio horário de estudo. E eu mando materiais por e-mail, quando eles têm algumas dúvidas, eles esclarecem, né, via Skype. Então, é uma forma das pessoas, eu acho que o ensino à distância é uma forma das pessoas aprenderem, estarem tendo contato com o aprendizado de uma maneira que elas possam fazer os seus próprios horários. Que elas não tirem o tempo que elas têm ocupado para fazer outras coisas. Falou sobre bloqueios mentais, como parar de procrastinar, a importância de aprender uma outra habilidade ou de línguas. E agora vamos falar um pouco também, Moema, sobre algumas técnicas, né, que a Moema ela fala 5 línguas, pessoal. Uma delas é o latim também, que é uma coisa impressionante. Então, então, vamos falar um pouco de umas técnicas de aprendizado rápido de línguas e principalmente no inglês, né? Porque é a formação da Moema. Então, quais seriam umas dicas para o pessoal começar a aprender de uma forma mais acelerada, pessoa que não tem muito tempo, né? Uma dica que eu acho que eu entendo como fundamental é a leitura. No momento que tu lê textos em inglês, né, e que tu faz o que se chama de brainstorm, que é o quê? O que o título, por exemplo, de um texto te sugere, né? Que tu faz a parte de skinning, que seria dar uma passada rápida pelas palavras do texto para ver o que tu conhece, o que é parecido com a tua língua, o que te lembra alguma coisa, né? Já familiar. Esse scanning vem mais dessa... tem a ver mais com essa parte de passar as palavras e não fazer uma tradução literal, né? Então, a leitura é uma das ferramentas fundamentais e até essa interação com pessoas estrangeiras que de repente até saibam a tua língua, porque num primeiro momento tu te apoia na tua língua materna para tu poder aprender uma segunda. Então, uma pessoa estrangeira que de repente saiba a tua língua e possa te ajudar e falar o máximo possível no idioma, né, no segundo idioma contigo, eu acho que seria fundamental, assim, essas duas coisas, o contato com pessoas estrangeiras e muita leitura. Pesquisar, até dentro da própria informática se tem muito, por exemplo, a língua inglesa, né? Porque agora que as pessoas que têm internet, um computador na casa, é uma plataforma gigantesca que pode se conectar com o mundo inteiro, né? Então, ferramentas como Skype, uma sala de bate-papos também em inglês ajudariam muito esse tipo de pessoas. E qual tu recomendaria, Moema, para o pessoal que quer aprender utilizando o prazer ao mesmo tempo, né? No caso de música, filmes, seriados, qual que seria uma abordagem inicial assim, para esse tipo de pessoa que gosta? Bom, uma coisa que eu já vi pessoas que não são muito chegadas em filmes e em seriados, mas não conheço ainda ninguém que não goste de música, né? Então eu particularmente recomendo muito a música, embora muitas vezes tu não vá aprender a gramática através da música, mas a gramática eu digo que ela não deve ser enfatizada como uma coisa fundamental, porque tu vai aprender inconscientemente, tu vai aprendendo com o tempo e tem N formas de tu aprenderes a gramática, né? Então eu acho que a música é uma das ferramentas mais eficazes porque ela trabalha palavras, ela trabalha o léxico, trabalha palavras novas, né, um novo vocabulário, ela trabalha estruturas frasais. Uma ferramenta também que eu considero boa é o Google, o tradutor do Google, porque tu vai escrever uma frase ali, tu pode fazer isso brincando, mesmo tu vai escrever uma frase ali, uma palavra, ele vai te traduzir, ele tem a pronúncia ali também. Então tu vai estar aprendendo a escrever, né? Tu vai estar aprendendo como ela é escrita no segundo idioma, a pronúncia e tu vai estar exercitando o áudio também. E eu acho interessante também que algumas pessoas que estão vendo também podem ter filhos, né? Alguma recomendação especial para o pessoal para incentivar os filhos? Uma das coisas que eu acho interessante, tem alguns sites como Airbnb, que é possível hospedar um estrangeiro também e receber dinheiro, né, em relação com a estadia, e incentivar os filhos nesse ambiente mais
dinâmico, né? Acho interessante também esse teu comentário e acho interessante o intercâmbio, né? E eu acho que isso incentivaria desde criança, né? Certamente incentivaria desde criança. E essa coisa de estar em contato com brincadeiras que envolvam o segundo idioma, né? O intercâmbio, eu acho que ele é uma ferramenta ótima, eu acho que ele é um meio ótimo de se aprender, de se acrescentar mais coisas, mas ele não é fundamental para aprender o idioma, uma vez que se tu não sabes a língua local de um país, tu não vais aprender no intercâmbio porque tu vai passar muito trabalho. Então, é interessante que tu tenha um conhecimento prévio antes de ir para outro país. Pode acabar sendo estressante, né? Sim, exatamente. Pode se tornar estressante, pode sofrer muito por não saber se comunicar. E principalmente a pessoa que não enxerga, por exemplo, tem esse problema do gesto. A gente não tem, muitas vezes, a gente não tem como gesticular, não tem como saber se a pessoa tá vendo, não tem como entender o gesto do outro. Então, a linguagem, a body language, que a gente chama, né? A linguagem corporal, pra gente não adianta. Então, a gente tem que ter uma prévia antes de... Também tem a lei de Pareto, né? Que 20% das ações geram 80% dos resultados e pode ser utilizada em várias esferas, como negócios, línguas, relacionamentos. E até eu recomendo aqui um livro que é o 4-Hour Chef, do Tim Ferriss, em que ele fala que é possível pegar as palavras mais faladas daquele vocabulário para decorar primeiro, né? Exatamente. Que se chama, dentro da área do inglês, Schooling English, que seria o básico, né? As conjunções, enfim, as palavras mais que se aprendem na escola, né? Desde aquela primeira frase, the book is on the table, que todo mundo conhece, né? São aquelas frases que se aprendem na escola realmente, que são as primeiras palavras do inglês. Procurar juntar as palavras, então, e formar, nem que seja de vez em quando um pequeno texto, né? Ou formar sentenças mais longas. É interessante, então... até as sentenças gramaticais mais utilizadas também, porque existem algumas que nem mesmo americanos falam, né? As mais super formais. Como, por exemplo, however, que seria o nosso no entanto. A gente mesmo aqui no português, no português, né? Coloquial, a gente não diz no entanto, a gente diz mas... Começar a utilizar a lei de Pareto, aprender, memorizar as palavras principais, estruturas gramaticais primeiro, utilizar jogos, utilizar seriados, música. E o Google Translator, o tradutor do Google, apesar de algumas pessoas falarem, ele é meio limitado, mas ele oferece uma gama muito interessante ali também de vocabulários, de traduções, né? Exatamente. Para mim, particularmente, é um dos tradutores mais eficazes, é um dos mais eficientes que eu conheço. É claro que a gente sabe, pessoal, né, que não tem um tradutor 100% perfeito, porque muitos vão fazer uma tradução literal, que de repente vai deixar sem sentido, e principalmente as expressões idiomáticas, como existem em todas as línguas, né? Um tradutor não é capaz de traduzir da maneira correta, ele vai fazer uma tradução literal. Mas para ter uma base, principalmente desse Schooling English, que seria o inglês que se aprende na escola, para ter uma base do que se está falando, do que se está lendo, eu acho que ele é um dos mais eficazes. E aquelas pessoas que já aprenderam uma outra língua, por exemplo, aprenderam inglês, ou aprenderam italiano ou espanhol, aprender uma terceira língua fica mais fácil de ser aprendida ou não? Olha, Marcos, eu não diria que ficasse totalmente mais fácil, mas o teu cérebro fica mais suscetível ao aprendizado de uma terceira ou de uma quarta língua, talvez. Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa que aprende uma língua é como que uma criança aprendendo a falar, é o mesmo processo. Tu vai aprender porque o teu professor vai conversar contigo no idioma, porque vão te puxar nesse sentido, vão tentar ao máximo fazer com que tu aprenda a falar, tu vai repetir palavras, é o mesmo processo que uma criança aprendendo a falar. E quando tu aprende a escrever, é o processo da criança na primeira série, que está se alfabetizando. Mas isso vai se repetir em toda e qualquer língua que tu aprenderes. E muitas vezes a raiz de uma língua não é
parecida com a de todas que tu vai aprender, não é a mesma e não é parecida com a de todas que tu vai aprender. Então, o que acontece é que muitas vezes tem gente que fala bem espanhol, mas não consegue de jeito nenhum aprender inglês. Porque a raiz não é parecida, porque se deparou com estruturas gramaticais diferentes, e está sendo alfabetizada de novo. Mas o cérebro está mais suscetível, está mais aberto, porque tu já aprendeste uma segunda língua, tu já tiveste uma primeira experiência. E sempre também aprender uma nova habilidade, uma nova língua é uma conquista pessoal, né? Então, exatamente. Ajuda a aumentar não o ego, mas a autoestima, né? Para buscar outras coisas motivação. também. Sim, porque isso acontece desde que nós somos crianças, na verdade. A criança, quando ela aprende uma segunda língua, seja na escolinha ou num curso, né? Ela já chega em casa dizendo: mãe, eu sei dizer bom dia, eu sei dizer boa noite, eu sei formar frase. Então essa motivação que nós chamamos de motivação intrínseca, ela vem de quando a gente começa a aprender, né? De tu saber que tu conquistou alguma coisa, de saber que tu teve uma vitória, né? Naquele aprendizado ali, que agora tu pode pensar, tu pode escrever, tu pode se expressar naquela língua. Quando eu fiz meu mestrado no Japão, eu não sabia muito japonês, né? Mas os livros para aprender japonês era em inglês. Então, aprender uma outra língua em si é uma plataforma para outros aprendizados que estão dispostos em outras línguas e outras cabeças pensantes, né? Exatamente. Inclusive, sobre isso eu tenho a dizer que eu tô aprendendo, casualmente eu tô aprendendo sueco através do inglês. Uau! Então, no momento que aí volta a questão do cérebro mais suscetível. No momento que tu aprendeu uma língua, tu pode aprender várias até através dela, né? Então não tem mais motivo para o pessoal falar não vou aprender. Pessoal, quanto mais a gente aprende, mais habilidades, mais a gente se desenvolve, né? Não, e principalmente a língua inglesa. E eu tô aqui puxando um pouco de brasa pro meu assado, né? Mas a língua inglesa, ela te abre um leque de possibilidades. Temos aí o exemplo do Marcos mesmo, que fez intercâmbio, que já esteve por vários países, sabendo inglês, né? É língua universal, e para trabalho, para negócios, para até um curso de informática que tu queira fazer, é importante. No contato com o estrangeiro em si, é normal e é natural conhecer alguns estrangeiros que são Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, em que eles falam de uma forma, né, com um sotaque diferente. Exatamente, então, não se sintam com vergonha e falem assim: you speaking too fast, can you speak slowly? Fala mais devagar. O primeiro contato com o americano foi assim, porque o americano, principalmente, ele fala muito ligeiro. O interessante de tentar entrar numa conexão pessoal com alguém, eu estava na Lituânia e conheci uns amigos da Califórnia e eu comecei a aprender a pedir para eles me ensinarem as gírias deles. E um deles ficou meio conectado comigo. Pô, parece eu nasci lá, então tipo, é muito bacana tu estar tentando falar da forma que eles falam, né? Então, exatamente, quando já começar a ficar um pouquinho mais avançado, tentar encontrar umas formas para se conectar de uma forma mais pessoal, né? Como realmente um amigo falaria contigo. Sim, porque por isso que eu acho, por essa questão que eu acho que a gramática não deve ser tão enfatizada e deve ser aprendida meio que inconscientemente, porque acontece o seguinte: tu vai, desde uma coisa bem banal, tu estás numa situação em que, vamos supor, uma situação formal, que alguém te pergunta assim: do you speak English? Tudo bem, né? Você fala inglês, a frase tá bem estruturada gramaticalmente, mas tu vai estar numa danceteria, num pub, alguém vai te dizer assim: speak English? Né? Fala inglês? Aquela estrutura totalmente fora da gramática, mas que é a língua coloquial. Então, isso faz parte da fluência verdadeira. Uma das coisas também para tu exercitares a pronúncia de uma língua, por exemplo, tu tá caminhando ou tu tá em casa, enfim, tenta pensar no que tu tem que fazer, a próxima coisa que tu tem que fazer no dia a dia, coisas bem banais, coisas corriqueiras do dia a dia, e tu pensa em voz alta e fala naquela língua. Então, por exemplo, o Marcos vai dizer assim, ó, se ele tem que me ligar, ele vai pensar que tem que ligar pra mim, ele diz: agora eu preciso ligar pra Moema.
ele vai falar sozinho naturalmente, porque a gente tem esse hábito de falar sozinho, mas por que que ele diria, eu preciso ligar para Moema agora, se ele pode dizer, I need to call Moema now, né? Para exercitar a pronúncia dele, para exercitar a fluência, e cada vez que se fizer isso, a gente vai notar uma certa evolução, a gente vai notar que cada vez a gente está falando mais rápido. Praticar não só com estrangeiros, mas praticar sozinho, né? Em casa, com a gente mesmo, é interessante. Mas a Moema também é interessante que ela toca piano. Ela já fez teclado. Teclado. Ela já fez um curso de massagem, massoterapia. E eu acho muito interessante encontrar esse tipo de pessoa, né? Que está sempre tentando evoluir, aprender mais coisas, mais habilidades. E ela é um exemplo de inspiração e determinação, né, pessoal? Então, dá uma mensagem para o pessoal em relação ao que está passando na sua vida, porque algumas pessoas pensam, eu tenho um obstáculo tão grande. E a gente pode reduzir os obstáculos para ficarem menores, né? E tudo fica mais possível Eu depois. acho assim, todo mundo tem sonhos na vida, mas a gente pode transformar esses sonhos em objetivos, né? E para se transformar esses sonhos em objetivos a serem alcançados, é possível, basta que se queira e basta que cada um descubra o melhor dentro de si, porque é impossível que exista uma pessoa que não tenha nada a oferecer. Então, cada um de nós tem uma habilidade e cada uma dessas habilidades deve ser desenvolvidas. Se tem alguém que gosta da área da música, por exemplo, e tem habilidade para música e fora isso não quer fazer outra coisa, então investe. Eu recomendo que as pessoas invistam naquela sua habilidade e tornem cada vez maior e vão em busca desse objetivo. A gente pode pensar maior, a gente não precisa ficar só em sonhos, pode pensar objetivos, né? E uma das coisas também que eu uso, assim, eu tento nunca utilizar a palavra problema. Eu sempre penso, não, é um desafio, né? É exatamente. A vida é um desafio, né? A gente deve superar essas barreiras, a gente deve vencer esses desafios com garra, né? Basta que se queira, basta que se tenha aquela motivação e pense, não, mas é possível e eu vou conseguir. Eu acho que se a gente nós somos pessoas perfeitamente capazes. A gente consegue, basta que se queira. Eu agradeço aqui o tempo da Moema, né, em estar fazendo esse vídeo para vocês. Então tá, obrigado pessoal e até a próxima. Obrigada, Marcos. Até. Tchau.